Você sabe como que você vai começar o vídeo, o canal, alguma coisa? Acho que sei. Oi, mundo! Não sei. Oi, mundo! Hoje está um pouco diferente aqui. A gente está começando um novo quadro nesse canal. Vai ser um quadro de entrevistas que, no momento, ainda não tem nome. Quando você estiver vendo esse vídeo, o nome vai estar lá. Mas, por enquanto, ele ainda não existe. Estamos pensando aqui. E para começar esse quadro, acho que não poderia ter um convidado melhor. Fred Maia, que além de um bom amigo, a gente já se conhece há alguns anos, foi um dos responsáveis por meio que me dar um chute para dentro dessa área de dev. Também é um cara muito relevante hoje. Ele é o CEO de uma empresa, na verdade de um framework. Vamos falar disso daqui a pouco. Fred, muito obrigado por ter aceitado o convite de fazer a entrevista. Acho que vai adicionar aqui ao canal. Como a galera tem acompanhado aqui, o foco é muito Python, mas para esse tipo de quadro aqui dentro do canal, a gente abre mão desse foco e vamos falar com desenvolvedores, com pessoas relevantes dentro do mercado. O Fred não é um cara de Python, Não. Acho que nunca foi. Não. E é muito provável que venha a ser. Já está bem, Acho que não. Já está bem casado aí com outro patrimônio do mercado. Então, Fred, se apresenta pra gente. Fala quem você é, o que você está fazendo hoje e por que você está aqui nesse canal hoje. Beleza. Primeiro, valeu pelo convite. Acho que eu não só influenciei você ir para esse lado mais dev e também criar conteúdo, né? É verdade. Eu e minha esposa Thay, a gente criava bastante conteúdo. A gente, inclusive, tem entrevista com o André. Dá até para colocar o link aí para a galera ver. Vamos pôr o link aí embaixo. Tarde. Produção, link. Então, acho que é legal essa contribuição. É legal ver você criando conteúdo e tudo mais. Acho que isso... Quanto mais conteúdo a gente tem para a área, melhor é. Acho que mais as pessoas aprendem. E me apresentando, você já comentou, eu sou CEO do Meteor hoje, que é a gente tem um framework, que é um framework full stack JavaScript, não é Python, e a gente tem um cloud, a gente tem um hosting para apps desenvolvidos com Meteor. Então, na verdade, o framework ele é open source, gratuito, licença MIT, então você pode usar para o que você quiser e isso não tem nenhum custo. Top. E se você quiser hospedar com a gente tem o Meteor Cloud, onde você pode hospedar suas aplicações Meteor. É o único cloud pensado em aplicações Meteor, então a gente tem diversas facilidades. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Sim. Então, basicamente, essa empresa é uma empresa canadense, Uhum. Só que nós somos 100% remotos. Hoje a gente tem gente do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, da Filipinas. Isso é bacana, hein? Aí, galera. De Portugal. Então, é uma empresa bem legal nesse sentido. Eu adoro trabalhar remoto. Então, hoje eu sou CEO dessa empresa, mas eu trabalhei como dev durante toda a minha carreira, né? Agora que eu fui para essa parte que é mais business, mas eu fui dev desde 2008. Então, nem sei, tem que fazer as contas aí. Estamos falando de um tempo aí. Dev não sabe fazer conta. Né? Eu já falo assim, mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos, né? Já tem uns 10 anos que eu tô falando que eu tô há mais de 10 anos na área também. Tá quase isso. Então, trabalhei com várias linguagens. Python nunca trabalhei, mas eu trabalhei bastante tempo com Java, trabalhei com Groovy, trabalhei com Scala, trabalhei com JavaScript, já fiz app para iOS com Objective-C e nos últimos anos eu venho focado mais em JavaScript. Então, acho que esse é um resumo aí da... Daqui a pouco a gente vai falar mais do Meteor, mas você falou um negócio aí que para mim é muito interessante. Como você sabe, eu tenho aqui as minhas rusgas com JavaScript. Mas de fato, se a gente está falando de web development, é quase que um must, né, cara? Não dá para fugir de JavaScript se você está na área de dev para web. E se eu tivesse que escolher hoje um framework para trabalhar, provavelmente seria o Meteor, muito por causa desse serviço pago de hospedagem. Eu acho que isso é uma mão na roda. Todo dev, quando começa, tem uma ideia, cara, eu vou criar um aplicativo para fazer alguma coisa. Pode acreditar. A hora que você vai pensar muito em desistir, na hora que você começar a ter que colocar isso em produção, e é uma dor. É uma dor. É uma dor de mercado séria, e eu acho que, pelo que você me mostrou, pelo que você viu, pelo que eu vi do que você me mostrou, me parece ser algo bem resolvido pelo Meteor. Talvez não seja a solução perfeita, e é claro que se você
quiser comprar a sua solução na Amazon ou no G-Cloud, você vai poder customizar uma gama de coisas muito maior, mas eu sempre falo isso, a flexibilidade vem com complexidade. É impossível você ser flexível e ser muito simples. Sim. Se você quer customizar todos os padrões possíveis, se prepara para aprender tudo que tem ali. E o Meteor te dá uma solução prontinha, assim, que é muito boa e vai funcionar. Vai funcionar para pequena escala, vai funcionar para alta escala. Você não vai ter todos os controles possíveis, mas vai funcionar, vai te aliviar uma dor e tanto. Então, hoje, se eu fosse para a área de web, JavaScript, ter o front-end, o back-end, porque também é um full stack, né? Full stack. É um framework full stack. Eu provavelmente entraria com o Meteor, iria para o Meteor. E a gente sofreu na pele isso, né? Porque um parênteses aqui também, que a gente já teve uma startup juntos, né? A gente tentou empreender na Irlanda e você cuidava dessa parte de DevOps, de cloud. De perto a dor que é isso. Cara, é muito trabalhoso colocar no ar em produção um app. Quando você está fazendo um teste, é uma coisa. Tá rodando a sua máquina, põe no servidorzinho. É lindo. Agora, quando vai para produção mesmo, cara, é tanta coisa que você tem que pensar, auto-scaling, DNS, proteção. HTTPS, load balancing. É complicado, cara. É complicado. E isso são as coisas mais simples assim, de resolver. Né? Na verdade, Sim. o dia a dia, a produção, o coletar de métricas, o fazer... Logs. Alguma coisa parou, tem que fazer voltar a resolver. Nossa, Não, você vai precisar de... na verdade, acho que esse é um dos grandes ganhos também lá no Meteor, né? Porque, para mim, se você vai colocar um app no ar em produção, você precisa de alguém de DevOps. Você precisa de alguém de infraestrutura. E com o Meteor você não precisa. Você não precisa. Com o Meteor Cloud, você não precisa. É importante salientar que o Meteor Framework, né? Ele pode ser hospedado na Amazon, no Google, onde você quiser. Se roda Node.js, você pode colocar o Meteor para rodar lá. E aí no Meteor Cloud, você tem tudo muito fácil. E aí com isso, eu diria que uma empresa pequena e média, ela não precisa de DevOps para rodar a aplicação no Meteor Cloud. Depois que o seu projeto fica grande, você está escalando e tudo mais, talvez passe a ser importante, porque é muito comum você ter um app Meteor sendo o principal, mas você começa a ter uma função lambda fazendo uma outra coisa, certo. Uma outra fila fazendo uma outra coisa. Então você vai precisar de mais infraestrutura ao redor daquele app, e aí alguém de DevOps passa a ser importante. Relevante. Um ponto relevante. Mas a gente desviou um pouco aqui do assunto. Bastante. Vamos voltar aqui para o começo. Você já se apresentou, você é o Fred, você é o CEO do Meteor, mas o que fez o Fred entrar em TI? Foi uma coisa assim natural ou tipo, você estava lá, vestibular, não sei se eu faço direito, medicina ou TI? Como é que foi a história? Por que você escolheu a área? Isso é um pouco engraçado, porque na verdade eu nem imaginava, nem pensava em TI. O que eu pensava em fazer, e cheguei a prestar vestibular era jornalismo. Meu pai é radialista. Cara, foi longe, deu uma diferenciada. Eu prestei para jornalismo, mas na época por 2 motivos não rolou. Primeiro, eu não passei numa federal e eu queria fazer na PUC. Na verdade, eu queria mais fazer na PUC, porque tinha uma estrutura legal e tal, porque o jornalismo, você precisa de ter um estúdio, você precisa de ter equipamentos legais para você também estudar. E a PUC oferecia isso. E a PUC tinha isso legal, a Alfa também lá em Goiânia também tinha, eu sou de Goiânia, né, inclusive. E a federal, a estrutura não era lá essas coisas. O problema era que a gente não tinha grana para pagar para eu estudar na PUC. Então, meu pai, ele sendo radialista, ele conhece bastante pessoas, tem uma certa influência e tudo mais. E ele tentou conseguir bolsa. A gente até pensou antes, né? Se eu passar numa posição boa no vestibular, talvez isso ajude a ele conseguir alguma bolsa. E eu lembro que eu consegui passar em segundo lugar no jornalismo. Mas não rolou a bolsa, não conseguiu e minha família não tinha condição de pagar. E aí eu voltei pro cursinho, né? Isso, saí do colégio, já prestei vestibular. E aí voltei pro cursinho para estudar, porque eu tenho que passar na federal ou numa faculdade mais barata. Certo. E aí foi quando meu pai falou, cara, eu acho que você deveria fazer outra coisa, porque jornalismo, radialismo paga muito mal. É complicado você ganhar dinheiro e tudo mais. Você tem que construir um histórico ali, uma relevância grande em torno do seu nome para chegar naquelas posições que vão pagar altos salários. E a gente que sabe de bastidores, assim, né, de imprensa, cara, um apresentador de uma TV local ganha seus, sei lá, 3 mil, 4 mil reais por mês. O cara que já tá apresentando um programa, sabe? Já é um âncora ali num programa. Então, aí só né, claro, a Nathalie ganha mais. Mas enfim, meu pai falou, vai estudar TI, tecnologia, que esse é o futuro. Teu pai falou isso? Ele falou.
Eu tenho uma história um pouco diferente com relação a essa... Uma conversa um pouco diferente com meu pai, assim. E ele ficou sabendo de um curso, porque ele entrevistou o diretor do Senai, da FATESG, que é a Faculdade de Tecnologia do Senai. E ele falou, inclusive, tem um curso novo de redes de computadores no Senai. Eu entrevistei o diretor de lá, conheço ele, poderia tentar uma bolsa lá. E lá tem um curso de computação. Nem lembro se ele falou tecnologia, TI, computação, acho que foi computação. E aí eu nunca fui de computação, nunca, tipo, lá em casa, quem fuçava no computador, formatava, não sei o que, era meu irmão. Nunca mexia, não tinha tanto interesse. Tinha um cursinho básico de Windows, Word e Excel. E aí ele falou, vai estudar isso. Eu falei, tá. Fiz a prova do vestibular, a faculdade lá já era bem mais barata e meu pai conseguiu uma bolsa de 60%. Nossa, que bom, cara. Era tipo R$ 300 a mensalidade e a gente ainda tinha 60% de desconto. Caraca, então era, sei lá, 100 e pouco por mês. Próxima vez que você vê seu pai, paga uma cerveja pra ele, dá um abraço e agradece demais. Já paguei várias. Tô pagando aí aos poucos. Então, foi aí que eu entrei e, tentando resumir essa história do início, eu entrei pra rede de computadores, né? Mas eu atuei como programador durante toda a minha carreira, basicamente. E quando eu entrei, como eu não tinha nenhuma noção, cara, pra mim, faculdade era grego, assim. Eu assisti aula de fundamentos de rede. Cara, o que esse cara tá falando? E era muito comum na minha sala ter gente que já trabalhava com telecom, já trabalhava com TI, já tinha experiência. Então os caras estavam entendendo. Eu ficava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí eu lembro que uma época, no primeiro período mesmo, eu parei de assistir algumas aulas e fui para a biblioteca. Eu ia para a faculdade, ia para a biblioteca, pegava os livros lá de fundamentos de rede e ficava lendo. Porque eu não estava conseguindo acompanhar a turma, eu precisava de ter uma noção do básico ali para poder acompanhar. Então, eu fiz isso por um bom tempo, assim, de ficar estudando na biblioteca e às vezes perder alguma aula, mas porque ali eu conseguia entender para depois acompanhar a turma. Olha que história legal, cara. Até me identifiquei um pouco com essa história, porque é algo um pouco parecido que aconteceu comigo também. Eu também fiz redes de computadores, e na minha turma, eu acho que quando eu comecei, tipo, o primeiro semestre, só tinha eu e mais um cara que não trabalhávamos, e nunca havíamos trabalhado na área de TI. Todo o resto da turma eram mais adultos, assim, já tinha, sei lá, mais de 30 anos e já estavam na área de alguma forma. E eu lembro que eu fazia muitas perguntas e algumas pessoas da turma riam das minhas perguntas, porque eram realmente muito básicas, né? Então fica aí o conselho para quem está começando, cara, não tenha medo disso, não se sinta um peixe fora d'água, você está ali para aprender, porque eu também me senti um peixe fora d'água, sei lá, por uns 3 semestres, né? Era a área que eu queria realmente, eu queria atuar com TI, e estava muito apaixonado por redes na época que eu comecei, mas fiquei assim, me sentindo um peixe fora d'água por causa disso também. Pô, temos aqui um CEO hoje, que o cara poderia ter desistido, sei lá, cara, não é pra mim, não tô gostando, não tô entendendo nada. Muita gente desiste, né? Eu tenho alguns amigos muita gente próximos que começaram o curso e desistiram, falaram, cara, não é pra mim, porque é muito difícil o começo, não é fácil. A gente até vai dar uma dica no final aí pra quem tá começando, mas saiba que a jornada é difícil, mas vale a pena. Depois de alguns anos ali, vale a pena. Pelo menos nós dois, acho que a gente pode falar que vale a pena. Foi uma coisa importante na nossa vida. A gente pode voltar a falar um pouquinho do Meteor agora. Fala pra gente como que você entrou no Meteor, o que te levou até o Meteor e, uma vez lá dentro, o que te levou a virar o CEO. Porque você vai explorar isso aí, mas pelo que me consta, foi uma ascensão meteórica, realmente, né? Em pouco tempo, depois de empresa, você foi promovido ao cargo de líder supremo. Conta pra gente essa história aí. Para começar a história, eu vou contar um pouquinho melhor do que é o Meteor, para a galera entender, e contar um pouco do meu histórico com o Meteor. Mas o Meteor em si é um framework JavaScript full stack. O que isso significa? Significa que no seu back-end, o Meteor vai estar ali te ajudando a ser mais produtivo, e ele faz isso com uma integração muito boa com o MongoDB, por exemplo, para o seu banco de dados, e também uma integração muito boa com o front-end, para disponibilizar os dados para você consumir no front. Tá. Você, por exemplo, vai construir um aplicativo REST, você precisa construir endpoints e geralmente você faz tudo separado, né? Eu acho que isso é o mais comum hoje em dia. Acho que tudo no mundo tem ciclos, né? E a área de desenvolvimento também. Começaram a fazer tudo full stack,
depois foram separando front e back, microserviços, Sim. teve até nanoserviços, Caramba. e agora tá uma tendência de ir voltando de novo. Pro full stack ou full cycle, né? E o Meteor ele existe há 10 anos. Ó, essa é uma informação interessante, eu não sabia. Há 10 anos. E o core dele e os fundamentos dele são os mesmos até hoje. Então agora que tá voltando a essa tendência também. Tem vários frameworks hoje de JavaScript sendo criados agora, full stack e tudo mais, algo que assim, tinha um tempo que não acontecia. Então, o Meteor vai te ajudar ali no front-end, disponibilizando os dados para você de uma forma muito fácil, porque é como se você declarasse a sua funçãozinha no back-end, o seu método, e no front você chama aquele método. Mesmo que o cliente não tenha a codificação daquele método, o front-end pode invocar pelo nome da função que o Meteor vai achar isso lá no back-end, é isso? Também, a gente tem alguns client bundlers que você pode ter um front separado e fazer isso, Tá. mas o aplicativo Meteor por padrão, o front e o back-end é tudo o mesmo projeto. Ok. Então você tem, por exemplo, a pastinha server e tá tudo servidor, back-end, e a pastinha client tá tudo no client. Essa pastinha client, você consegue até exportar a função, e não só pelo nome, Entendi. mas até importar a função no front-end e chamar ela. Então, você tem essa conexão muito simples, muito fácil entre o front e o back-end. No final das contas, o Meteor usa um conceito chamado RPC, Remote Procedure Call, que é outra coisa que está voltando a ser tendência aí no mundo do JavaScript. Então, você pode criar o mais comum são aplicações REST, né? Também teve o GraphQL para você. O Facebook criou ele e tal, ganhou bastante popularidade. Eu particularmente acho que tem uma complexidade. Eu acho que tem uma curvinha para a maioria das né? aplicações não precisa. E o RPC, que é muito antigo. Na faculdade lá eu fiz RPC com Java, JB e tudo mais. Então o Meteor usa RPC, mas ele esconde essa complexidade. Ele deixa tudo mais simples. E no front-end, os frameworks mais utilizados hoje em dia são React, Vue, Svelte também, é outro que está ganhando bastante força. O Meteor ele funciona com qualquer um desses três. Então, na hora de criar a sua tela, os componentes, você escolhe qual você quer usar. O Meteor também tem o dele, que é o Blaze, que quando o Meteor surgiu, era só com Blaze que ele funcionava. Depois, ele se integrou, você pode usar o React, pode usar o Vue, pode usar o Svelte. Você escolhe na camada de front o que você quer usar. E a coisa mais legal do Meteor, que é o que diferencia ele da maioria dos frameworks, é que ele permite você construir aplicações real-time muito fácil. Ele é bem reativo, o front-end. Então assim, se você tem um aplicativo tipo um Trello, um gerenciador de tarefas, que alguém arrastou uma coluninha para o lado ali, você não vai ficar dando refresh para ver se está no status certo. Imagina que você tem um time trabalhando junto, eu assinei a tarefa para mim e pus ela para in progress. Imagina que eu estou com a minha tela aberta e se eu não der um refresh, eu não vejo essa atualização. Eu poderia assinar de novo para mim aquela tarefa, pôr in progress, ou mudar, não vi que alguém já pegou ela. Então, um aplicativo real-time, você está com ele parado, se alguém mexeu lá na tela dele, ele vai atualizar na sua tela também. Tipo um Gmail ali, você está com ele aberto e tem um e-mail novo, ele já aparece para você. Isso você meio que constrói com qualquer framework, qualquer linguagem, usando WebSockets e tudo mais, que permite essa conexão que vai e volta, né? Acho que a grande diferença, para tentar fechar o que é o Meteor, quando você constrói uma aplicação REST, o client que faz a request sempre. O client faz a request, o servidor responde. Sim. O servidor, ele não tem como, por vontade própria, te mandar algo. O cliente tem que requisitar, senão ele não manda nada. Aplicação cliente-servidor. Sim. Com WebSockets, você cria um túnel que fica aberto entre os dois. E eles mantêm uma comunicação ativa. O servidor, quando detecta alguma alteração, ele fala, cliente, mudou aqui, muda aí. Exatamente. E aí você pode assinar quais mudanças você quer escutar no seu cliente. Ah, legal. Então é dessa forma que ele tem a reatividade dele de, mudou o status aqui, ele avisa o cliente. E aí o cliente reage de acordo com o que você programou, né? Então atualiza a coluna aqui dessa tarefa. Então isso é muito legal, você faz isso com qualquer linguagem, com o Meteor você faz isso muito fácil. Então, se por exemplo, se eu tenho uma aplicação, se eu tenho uma página, né, um sistema web desenvolvido com Meteor, quando eu navego para o browser, no browser, quando eu navego para essa página, se eu for lá nas minhas conexões de rede, eu vou ver uma conexãozinha viva, trocando informação ali entre esse cliente e servidor. Exatamente. E a gente tem extensões, por exemplo, a gente tem o Meteor Tools, que é uma extensão do Chrome,
que você consegue ver as mensagens que são trocadas entre cliente e servidor. Essa é uma extensão que o próprio Meteor oferece. O pessoal da comunidade desenvolveu e todo mundo usa, inclusive o Leonardo, que é um brasileiro que desenvolveu, e ela é muito útil, muito legal. Porque no final das contas o Meteor ele tem um protocolo dele, que se chama DDP, é o Distributed Data Protocol, que é o que define qual o formato das mensagens que o cliente e o servidor vai trocar, e você consegue acompanhar isso nessa extensãozinha, as mensagens que estão sendo trocadas. Bacana. Obrigado, Leonardo, o nome dele? Leonardo. Obrigado, Leonardo. Muito bem. Fera. E o último detalhe do Meteor é que ele também, você constrói aplicativos para celular, para mobile. Então ele é nativamente integrado com Cordova, que basicamente você roda um comando, ele instala o Cordova, roda outro comando, ele gera um app. Então você constrói aplicativos web, desktop e mobile com o Meteor de forma muito fácil. Multiplataforma também. Multiplataforma. E como que essa história toda justifica a sua entrada e Agora caminhada para né? CEO? Então, o Meteor foi criado há 10 anos atrás e eu conheço e uso o Meteor já deve ter uns 7 anos. Então, quando eu fiz o processo seletivo para uma empresa no Brasil, eles usavam o Meteor e na hora de fazer o teste eu podia escolher a linguagem que eu queria fazer. Eu programava em Java, falei, vou fazer em Java. Mas depois, assim que eu passei, na verdade, no processo, eles falaram, a gente usa Meteor aqui. E eu, Meteor? Como assim? E fui dar uma olhada no site e tudo mais, refiz a prova que eu tinha feito em Java em Meteor e já me apaixonei pelo framework. Então, tipo, há 7 anos atrás, pensa, o Meteor, nessa época, o Meteor hoje é uma empresa canadense, ele foi comprado depois e tudo, mas ele era uma empresa americana, né, ficava em São Francisco, a base e tudo. E era um framework, né, que alguém fez, eu achei fantástico. Testei ele por alguns dias. 10 dias depois eu fiz uma submissão para um evento, fiz uma palestra de Meteor, tinha 10 dias que eu conhecia. Caramba! E eu falei, cara, e tem muita gente que tem medo de compartilhar conhecimento e tudo mais. Eu falei, cara, eu não preciso ser um expert para eu compartilhar algo. Eu quero compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi. E se eu despertar a curiosidade na galera em aprender, já tá massa. Missão cumprida. Missão cumprida. Então, 10 dias depois que eu conheci Meteor, eu estava fazendo uma palestra de Meteor. Depois eu criei, isso há 7 anos atrás. Depois eu criei um meetup de Meteor lá em Goiânia e fiz eventos numa faculdade, fiz vários meetups locais ali sobre Meteor. E depois, um pouco depois, aí eu comecei a usar no trabalho e tudo, né? A gente usava. Um pouco depois eu criei um curso de Meteor, que eu dei aula no apartamento que eu morava com a Thay, apartamentinho pequenininho, salinha pequenininha. Divulguei e tal, teve 5 alunos da primeira turma, enfim. Primeiro bootcamp online de Meteor do mundo, provavelmente. Era mix híbrido, presencial e online. Porque era presencial ali, tinha a galera que estava lá, e teve um cara da Alemanha, um brasileiro, que morava na Alemanha, que achou a minha página, o meu curso, a empresa dele ia começar a usar Meteor, e ele achou meu curso e ele fez online, e o pessoal presencial. Olha Então, que história, cara. Há 7 anos atrás eu usava Meteor, fiz palestra, fiz meetup, fiz curso, e venho usando ele desde então. Só que eu sempre no trabalho, né, teve uma empresa que eu usava o Meteor e Java, mas no trabalho e na minha carreira sempre era Java. E tudo que eu ia fazendo por minha conta, meus projetinhos paralelos que eu sempre tive, era Meteor. Quando eu fui indo lá para frente, lá para Irlanda, por exemplo, quando eu cheguei lá e fiz um aplicativo para review de agências de intercâmbio, eu usei Meteor. Então, eu usava Meteor para todos os projetos paralelos que eu fazia. Certo. E aí, voltando para a pergunta de como que eu entrei no Meteor, né? Então, indo lá para frente, mudei para Irlanda, tudo mais. Depois eu fui trabalhar remoto numa empresa chamada Pathable, que usava Meteor. E aí, por alguns motivos, eu estava querendo trocar de empresa, estava querendo sair da Pathable. E eu já tinha trabalhado com quem era o CEO no momento do Meteor, que é o Felipe. Ok. Então, a gente já tinha trabalhado junto e tudo mais. Na verdade, eu estava trabalhando para uma empresa dele, terceirizado para a Pathable, e eu queria sair da Pathable e falei para ele, Felipe, eu quero sair da Pathable e eu ia achar muito da hora se eu trabalhasse no Meteor, né? Framework que eu gosto muito, sou apaixonado há muito tempo. Não sei se vocês têm vaga aí ou não, mas se tiver um espacinho aí, eu tô a fim de trabalhar lá. E aí, né, resumindo um pouco a história, a gente fez uma negociação e tudo mais. Quando eu entrei para o Meteor, eu entrei como Tech Lead, né? Já era Tech Lead antes também. E já entrei com uma conversa de possivelmente me tornar o CTO do Meteor
no futuro Então, breve. logo na entrada já teve essa possibilidade de falar, vem aqui e em breve ou no futuro, sei lá, médio prazo, você vai subir a algum cargo de liderança já da empresa. Sim. Ok. E eu já era um tech lead e já a conversa já era para CTO. Ó, Muito bom. ele falou assim, ó, a gente tem um outro desenvolvedor aqui que é muito bom, que é o líder hoje do pessoal, mas eu acho que para lidar com pessoas, você tem um perfil melhor e se você, claro, demonstrar, der resultado ali, tudo mais, pô, tudo bem, você pode se tornar o CTO do Meteor. Vale a pena só ressaltar que a essa altura do campeonato você já era um sênior há muito tempo. Você já tinha mais de 10 anos de carreira. Já tinha aí, acho que 14 anos, 13 anos de experiência. Beleza. Então, entrei no Meteor nessas condições, tech lead, possivelmente virar um CTO aí no futuro próximo. Ok. E beleza, estava trabalhando normalmente e 3 meses depois, o CEO do Meteor resolve sair do Meteor. Que era esse seu amigo, Meu de amigo outro Felipe, trabalho. de outros trabalhos. Ele decidiu trabalhar com empresa brasileira e tudo mais, investir na área de educação, que ele gosta muito, e decidiu sair do Meteor. Nesse momento, o Meteor ele é uma empresa que ele faz parte de um grupo de empresas da Tiny Investments. Ok. Então, na verdade, a Tiny Capital. A Tiny é a dona do Meteor, ela é dona de umas 50 empresas e também é dona do Meteor. Então, assim, várias coisas a gente reporta para a Tiny. Então, quando isso aconteceu, a Tiny falou, beleza, eu preciso encontrar um outro CEO. E aí eles foram pro mercado e tal, olhar, conversaram com a gente. Nesse momento eles perguntaram pro Felipe, nessa transição, quem que vai ser meu ponto de comunicação, se eu precisar, tal, quem no time você indica? E ele falou, conversa com o Fred. Então, beleza. E aí nisso eu tive uma entrevista com o CFO da Tiny, não era nem uma entrevista, ele, sei lá, queria me conhecer, conversar comigo, e a gente conversou por basicamente 1 hora, para entender como que funcionava essa relação Meteor-Tiny, e ficou nisso. E até então eles estavam procurando um CEO no mercado. Até que depois o Andrew, que ele é quase que um board advisor da Tiny, algo nesse sentido, ele também já foi CEO do Meteor. Ele me chamou no Slack lá e falou, né, enfim, me chamou para conversar. E resumindo a história, porque senão vai ficar muito longo, ele falou, cara, conversou comigo ali, analisando o meu perfil e tudo mais, e no final da conversa ele falou, então, a gente acha que é um risco muito grande trazer alguém de fora para ser CEO do Meteor. Pode ser que essa pessoa traga mudanças que não são legais, essa pessoa não tem um contexto de tudo que já aconteceu no Meteor, e a gente está pensando em trazer alguém de dentro para ser o CEO, e essa pessoa seria você. E eu... Então você nem esperava, você ainda estava naquela ideia, daqui a pouco eu vou virar o CTO, talvez. A Thay tinha cantado essa pedra. A Thay é a esposa do Fred. A minha esposa. Ela tinha falado, eu acho que eles vão te chamar. E eu, não, tá louco. Nem sim. passava por essa possibilidade pela minha cabeça. E aí ele falou isso e eu fui sincero o tempo todo ali, honesto, claro. Ele falou, o que você acha? Eu falei, eu preciso pensar. Sim. Não, preciso pensar, pensa aí. Eu nem respondi na hora, porque, cara, é uma responsabilidade bem grande. Então, eu falei pra ele que precisava pensar. Falei, ó, a princípio me parece uma oportunidade muito boa, mas eu preciso de uns dias para pensar, conversar e tudo mais. E aí ia conversar com o Felipe também, né, e tudo. E aí peguei esses dias, pensei, conversei e tal. E falei para eles, né, falei, olha, eu nunca tive uma posição... Na verdade, na nossa startup eu era o CEO, né? Sim, tem isso. Então eu falei para ele, falei, olha, a minha única experiência na parte mais business mesmo foi com uma startup que eu tive na Irlanda e tudo mais. E contei um pouquinho dessa história para ele. Ele nem esperava, ele nem sabia desse background, porque eu nem tenho CEO lá no meu currículo, porque eu não encaixava tanto com a área técnica. E aí eu contei isso para ele foi mais um ponto positivo. E aí passou uns dias, eu falei para ele que eu aceitava. E aí eu fui CEO interino, né, por temporário, digamos assim, do Meteor, por 3 meses, que era uma fase de experiência. Como se fosse como é que se chama no Brasil? Tempo... Acho que é interino mesmo, não? Algo desse tipo. Mas, tipo assim, é o tempo de experiência para ver se vai ou se não vai. Sim. E aí, passou esses 3 meses, deu tudo certo, e aí saiu... Na verdade, saiu, acho que tem 2 meses, 1 mês e meio, alguma coisa assim, o anúncio oficial da minha promoção. Peraí, essa é a primeira entrevista que você dá como CEO oficialmente do Meteor?
como se oficialmente é a primeira. Deu tudo a certo primeira. nesse canal, gente. Exclusiva. Esse é o clickbait, né? Breaking news. Breaking news. Entrevistei o CEO de uma grande empresa pela primeira vez. Top, cara. Parabéns, cara. Ó, legal. Essa história que você contou, ela me deu um trigger aqui. Eu acho que é uma coisa que você faz muito bem, pelo nosso histórico, né, de amizade, que a gente já conversou, a gente teve a oportunidade de tomar outros cafés e outras cervejas juntos, e que eu acho que eu tenho uma certa dificuldade, e é um dos pontos que eu coloquei para mim, assim, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que fazer isso melhor. É o networking. Sim. O networking, eu sempre fui um cara que resolvia as coisas muito no braço. Falei assim, tá vendo aquele problema ali? Eu consigo resolver. E eu vou resolver. E acaba que muitas vezes eu realmente resolvi. Sem pedir ajuda, sem perguntar, do meu jeito, com a minha dificuldade, quebrando a minha cabeça, fui lá e resolvi. Ótimo, eu acho isso uma boa característica. Mas se eu tivesse me preocupado em desenvolver mais o networking, em conhecer quem sabe, isso eu provavelmente teria chegado a soluções mais fáceis. E não só isso. Quando você faz o networking e conhece alguém, você fez networking e conheceu ele aqui. Sua vida segue a dele também. Um dia, cara, acontece isso que aconteceu com você. E já aconteceu isso muitas vezes na minha carreira. Muitas vezes. É uma parada que eu acho que é fundamental pra galera que tá começando. Eu acho que esse é o meu conselho. Não cometam o erro que eu cometi. Por mais competente que você seja, por mais brilhante tecnicamente que você seja, tente se preocupar em desenvolver networking. Eu acho que eu falhei muito nisso ao longo da minha carreira, é algo que eu tenho me preocupado em melhorar. Não que eu seja um cara antissocial, que não me preocupe em tratar bem as pessoas, não é isso, né? É durante a sua trajetória criar contatos importantes e manter esses contatos, né? Eu acho que tem duas coisas muito importantes que a gente já pode pular para essa pergunta lá, que é o conselho para quem está começando e tudo mais, ou quem já está na carreira, né? Nem precisa estar começando necessariamente. Eu apoio totalmente concordo, networking é muito importante e eu acho que a galera entende errado. Os dois que eu vou falar, acho que a galera costuma entender errado, por isso eles não fazem. Então, por exemplo, a galera critica muito o QI, que é o quem indica. Uhum. Eu posso citar vários casos aí, exemplos na minha carreira, onde networking foi muito importante. E aí, como faz networking, né? Eu diria que principalmente você ir para eventos e não só ir e assistir as palestras. Você tem que ir conversar com a galera, conversar com o palestrante. Eu fazia muito isso. Inclusive foi como eu tive coragem de ir atrás do meu primeiro estágio. Lá na minha faculdade, lá no Senai, foi o pessoal do Go Java uma vez fazer uma palestra. E aí, eu não lembro onde eu vi, mas eu vi em algum lugar sobre isso, networking que era importante e tudo mais. E aí, praticamente todo evento, quando eu tinha uma palestra que eu achava interessante, eu arrumava qualquer desculpa para falar com o palestrante. Esse network era muito importante. E aí eu vou tentar citar rapidamente alguns casos. Esse caso, por exemplo, eu conheci, também chama Felipe, mas é outro Felipe. Outro Felipe. Conheci o Felipe Portes, que ele me deu um conselho que foi muito legal. E aí a galera pode seguir também. Eu estava procurando estágio na época, só que eu tinha medo de aplicar para as vagas. Eu olhava aquele tanto de requisito e falava, cara, eu não sei isso aqui. Como que eu vou aplicar? E ele falou assim, cara, se tiver aí 30% dos requisitos você tem, aplica. Porque ninguém já começa com... Ninguém vai ter todos. Vários vão ter só alguns. Vários desses não vão aplicar com medo. Então, assim... O filtro já acontece naturalmente. Já acontece naturalmente. Você aplicou, você já saiu na frente de um monte de gente. Eu tinha menos da metade dos requisitos do estágio, apliquei, deu certo, consegui. Então, assim, eu sempre usei muito esse networking que eu tinha. E aí, voltando ao ponto que as pessoas entendem errado. É quem indica. Cara, primeiro, se você conhece alguém, você geralmente conhece não só as partes boas, mas as ruins também. Claro. Então, a questão é, o cara que vai te indicar, ele vai te indicar se ele acreditar em você, que você é um cara bom. Não é assim, é meu amigo, contrata ele. Cara, se o cara é um cara que trabalha mal ou tem problema de lidar com pessoas, você vai se queimar. Claro. Então, quem indica, ele começa com alguém que confia em você e que acha que você vai fazer um bom trabalho. Eu também não vejo problema no que indica, eu acho que eu nunca vi o problema. Eu acho que o meu grande problema foi, principalmente esse dos eventos.
Eu já fui em Fazer os alguns, contatos. mas eu chegava lá mudo, saía calado, absorvia, lógico, né, me acrescentava, mas eu não me preocupava em ali, naquele momento, com tantos profissionais da minha área que poderiam fazer diferença em algum momento na minha vida profissional. Sentar com o cara, trocar uma ideia, tomar um café, tomar uma cerveja, falar de um projeto que eu estou fazendo, perguntar de um projeto que ele está trabalhando, ou com o próprio palestrante, né? Caramba, o cara é um palestrante, é um semideus, está no Olimpo. Né? Não posso ir ali conversar com ele? Claro que não. O cara passou pelos mesmos perrengues que provavelmente você está passando hoje, no começo da sua carreira, e você pode ir lá trocar uma ideia com ele, enfim. Eu evolui tanto nisso que às vezes eu ia para eventos que eu quase não assistia palestra. Eu só ficava na área de networking, tomava café, conversava com a galera. Isso é excelente. Acho que isso é a melhor oportunidade que o evento tem a te dar, né? Realmente é. E o segundo ponto aí que eu acho que também muita gente entende errado, que para quem está começando ou já está na área, acho que é muito importante, é o marketing pessoal. Uhum. É você saber se vender. A galera também acha que, não, eu não preciso me vender. Uhum. Se você é bom, eles vão perceber que você é bom. Também tive muito esse pensamento. Não vai não perceber. É assim que você tem funciona, que saber cara. se vender. Você também não vai ficar se amostrando, né? Você tem que achar o equilíbrio ali entre mostrar o resultado que você está dando e também sem passar pro lado de lá de se vender demais e nem ficar quietinho aqui, ó. Isso vale tanto para uma, sei lá, ter uma retrospectiva, uma daily na sua empresa. E só fala assim, por exemplo, já teve gente no meu time que, tô resolvendo bug. Tipo, Qual bug? Qual bug, cara? Como que isso vai melhorar a vida do cliente? Às vezes o bug, por exemplo, a gente trabalhava num time de integrações, às vezes o bug era, ó a diferença, tô resolvendo bug na daily. Parece que é um cara que nem é importante. Não tá fazendo O cara nada. tá ali resolvendo bug. Agora, se ele explica melhor o bug, que às vezes poderia ser, tô resolvendo um bug na parte de integrações, tem um evento que começa amanhã e os dados não estão vindo, e se isso não for, como fala? Se esses dados não forem integrados até amanhã, o evento não pode começar. Então, estou fazendo isso, tal, evento tal, tem X mil pessoas. Cara, você gastou, em vez de falar, estou resolvendo bug, 5 segundos, gasta 1 minuto dando a explicaçãozinha do que você está fazendo. Você colocou um storytelling ali valorizando o seu trabalho. E isso não é errado. Isso não é vender, entendeu, gato por lebre, nada disso. É explica melhor o que você está fazendo. Exatamente. Qual que é a importância disso? Acho que isso é um grande diferencial. Bacana, bom conselho. Para a gente caminhar aqui para o final, já que a gente está um pouco nessa vibe aí de dar um conselho para a galera, fala para mim o seguinte: por que alguém deveria escolher uma carreira em dev? E aí você já pode complementar. Se você que tivesse que começar hoje, quais seriam assim as 3 linguagens ou as 3 tecnologias que você focaria? Não precisa de ser Python. A gente não está aqui para puxar saco de nada. O papo é neutro. Evita Python, acho que é a primeira coisa. Python é porque assim, a gente sabe que o Python já está au concurso, entendeu? Tá fora, é o melhor. Então, tá fora, tirando o Python, quais são as outras 3 que você aconselharia alguém procurar? Então, conselho para quem está... Por que, né, alguém deveria escolher a carreira de dev e quais as tecnologias? Eu vou citar um caso porque aí, né, torna real, porque eu tenho um primo que estava trocando ideia comigo e falou, cara, eu estou pensando em começar a aprender programação. O que você acha? Para mim, tecnologia no geral, né, não só programação, mas tecnologia no geral, é a melhor área que existe por vários motivos. Um dos grandes é que tem bons salários e o outro é porque a barreira de entrada não é grande. Concordo. Por quê? O que eu conversei com ele, por exemplo, e acho que com exemplo fica mais nítido essa diferença. Eu falei assim, qual a sua outra opção? O que você pensa em fazer? E ele gosta de desenhar e tudo mais, ele pensava em fazer arquitetura. Falei, tá, se for fazer arquitetura, você tem que fazer uma faculdade? Ele falou, sim. Qual que é o tempo de curso? 4 anos ou 5 anos, não sei. Falei, tá, 4 anos. Investimento. E você acha que depois que você terminar a faculdade, quanto tempo mais para você conseguir um emprego, entrar na área e tudo? Ele, mais 1 ou 2 anos. Falei, tá, então a gente está falando aí de 5 ou 6 anos de estudo para você entrar na área e conseguir um emprego. É claro que a gente está aqui tentando generalizar, né? O cara pode entrar na faculdade, conseguir ali alguma coisa e tudo mais, mas no geral seria isso. Falei, beleza. Falei, com programação, eu diria que se você pegar firme, mas firme mesmo, em 1 ano você consegue começar a aplicar para as vagas. 1 ano estudando. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, tal.
Eu acho que um ano Eu acho que um ano é tempo, realista é um também. tempo razoável para o cara começar a aplicar, né? Um ano você consegue, não. Exato. Você vai começar a aplicar, você vai estar mais preparado. E então, de 1 a 2 anos, eu diria que você consegue entrar na área. Com a diferença do outro que era de 5 a 6. São 3, 4 anos a menos. A diferença é muito grande. Bastante. Então, essa barreira de entrada é uma diferença muito grande. Tem a questão de faculdade, que também é polêmica e tal. O meu conselho, resumindo isso, se você pode fazer faculdade, faça. Eu acho que é bom. Então, não faz mal. Faculdade não faz mal. E a Só questão, não é essencial mais. Então, acho que a grande vantagem seria essa. A barreira de entrada não é tão grande. Tem muita oportunidade, muita mesmo. Agora a gente está meio que numa crise ali e tal. Tem alguns layoffs acontecendo, demissões em massa. Tá uma época meio conturbada. Sim, porém, isso é verdade, isso é muito verdade. A gente tem visto aí Big Techs fazendo layoffs, né? Demissões de números razoáveis de desenvolvedores, mas não só de desenvolvedores, Sim, é de todo mundo. todos. Isso está acontecendo no mercado como um todo. E ainda assim, TI se destaca como sendo o mercado que ainda está retendo mais e criando mais vagas e pagando melhor. Sim, ainda assim tem vagas. E aí, então essa barreira de entrada, muita oportunidade. Você consegue ter uma ascensão salarial até relativamente rápida. Eu acho que, pela minha experiência, e é o que eu costumo falar, tipo, cara, com 2 anos, vamos ser pessimistas, entre aspas, né? Com 2 anos você entra no mercado de trabalho, depois de mais 2 anos, você está ganhando um salário legal. Sim. Você vai começar ganhando pouco, ralando pra caramba, isso é normal. Então, barreira de entrada baixa, muita oportunidade, e essa ascensão salarial que eu acho que você consegue ter em poucos anos, que em outras áreas é muito mais difícil. Acho que esse é um dos grandes motivos de você escolher a área de programação. E aí um dos conselhos, a gente já deu vários, né? Mas outro conselho que está acontecendo inclusive com o meu primo, Murilo, a principal dificuldade da galera é conter ansiedade e ter foco. Isso é muito importante, cara. Porque ele perguntou para mim, tá, o que você me indica, o que eu faço? Eu peguei um livro, falei, tem esse livro aqui, chama Universo da Programação. Lê ele, primeira coisa. Depois a gente conversa. Ele deu uma folheada ali, leu por cima, tal, uns 3 dias depois, ele, eu vi, tal, massa, e agora? Tal, tô pensando em comprar um computador, não sei o que lá. Não, calma. Você leu o livro direito? Não, acho que eu li as partes importantes e tal. E eu tentei insistir, eu sei que ele não leu tudo. Mas tá, beleza. Daí ele, não, tô pensando em comprar um Mac e tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, calma, analisa direito. Não, é porque tá na promoção aqui, não sei o que e tal. Comprou. Eu falei, beleza, tá bom. Ele, e aí, agora onde que eu estudo? Aí tem várias plataformas hoje em dia, tem Alura, tem o Stage, tem Udemy. Tem vários cursos. E aí eu dei algumas dicas para ele e falei, dá uma analisada, se quiser eu te empresto a senha aqui da Alura, pra você testar. E aí você compra. Aí passou 2 dias, sei lá, ele já tinha comprado algum. E aí ele já, sabe, começa nessa ansiedade e tudo. E aí esse tempo que a gente fala, você vai reduzir de 6 anos para 2, a pessoa quer em 2 meses. Não, gente, não acontece. Tipo, não vai. Então, tem que segurar a ansiedade, tem que ter foco. A área de TI é muito grande, muito vasta. Você vai entrando, você vai vendo que tem, tipo, você entra aqui no funil de TI, na hora que você entrou, você vê que o negócio se expande, que tem tanta coisa para você fazer, que você tem que escolher uma. Dentro do próprio, digamos assim, vou chamar de micro, mas não é micro, do micro universo de dev, já tem umas 200 trilhões de galáxias para você explorar, né? Cara, tem muita coisa. Pode ser só front-end, só back-end. Se você for só front-end, tem quantos frameworks que você pode usar? Se você for só back-end, quantos frameworks? Linguagens? Se você for full stack, quantos? Se você for DevOps, um monte de serviços que você tem que aprender, várias clouds. Cara, é muita coisa. Você tem que se dar tempo de, né, absorver, entender, escolher. E aí, para até deixar a resposta mais simples, porque acho que quanto mais opções, mais a galera fica confusa, já que a gente tirou o Python da lista, e o André sabe que geralmente eu falava o Python e JavaScript, eu acho que é a melhor linguagem, e aí tem alguns pontos que também a galera precisa entender. Eu acho que a melhor linguagem para você começar, para você entrar no mercado de trabalho, é JavaScript e Web. Okay. É o que tem mais vaga, é o que a galera mais precisa, é o que tem mais mercado. Para você entrar, é isso. E aí você vai ver um monte de framework, um monte de linguagem, um monte de coisa. Cara, essa é só uma dica, tipo, se você quer Python, beleza, foca no Python e vai. Nem olha para as outras, nem olha.
Tem muita gente, eu deveria saber mais de uma linguagem de programação. Se você já conhece pra caramba uma, aí, sei lá, uns 5 anos depois você tá trabalhando com ela, tá, beleza, dá uma olhada em outra, tal. Eu trabalhei com várias também, é legal você abrir horizonte e tudo. Mas no começo, cara, foca em uma e não olha para as outras. Então eu diria JavaScript e Web, para você entrar no mercado de trabalho. Depois que você entrou, tá em emprego, tá ganhando experiência, aí você pode dar uma olhada em outras. Hoje em dia tem algumas novas aí que estão pagando bem. Tem um Python que é muito usado para data science mesmo. É o rei, né? É o Python. Domina tudo. Tem Golang do Go Google. é uma linguagem muito interessante, cara. Tô considerando cada vez mais começar a estudar Go sério. A gente usa lá no Meteor. Tá? O background do nosso hosting é tudo Golang. Gostei disso aí. Tem o Rust, que a galera tá usando muito também. Tem Elixir, que eu acho muito massa. É uma linguagem que é criada por um brasileiro. Olha. O cara era do core team do Ruby. Ele contribuiu muito pro Rails, na verdade. E aí ele criou essa linguagem chamada Elixir, que é muito boa, tem muita empresa usando e tal. Tem algumas linguagens, eu diria, mais de nicho, que eu acho que é interessante, depois que você já tem alguns anos de experiência, tentar achar um nicho legal. Agora, para entrar, cara, vai aonde tem vaga. Foi assim que eu decidi, por exemplo, na minha época, era muito, lá em Goiânia, Java ou .NET. Essas eram as duas que você tinha que escolher. Na verdade, foi duas decisões importantes. Meu curso é de redes. Programação ou redes? Eu olhei vagas de rede, um pouquinho. Programação, um monte. Cara, programação. Java ou .NET, que eram as que mais tinha. Qual que tem mais vaga? Java tinha muito mais. Eu vou pro Java. E aí foi. Então... Eu tenho um comentário a fazer sobre isso aí, só defendendo aqui o meu quintal do Python. Porque o que você falou é absolutamente verdade. Se você for hoje em qualquer site de vagas e procurar vagas para programador júnior, que é tipicamente se você não está na área, né? A gente está falando aqui para a gente que está iniciando. Se você está na área, o papo é outro, não é esse papo. Mas se você vai começar agora, um dev, não sabe nada de dev, quer começar a estudar. Se você for ali, vagas programador júnior, você vai ver que o número de vagas para Python existe, tem, você vai achar, mas linguagens como Java, JavaScript, alguns frameworks famosos, sei lá, Node.js, tem mais. Então, fazendo uma análise para o cara iniciante, isso que o Fred falou é absolutamente verdade. Se você quer apostar em conseguir mais rápido uma vaga, essas linguagens com certeza aumentam suas chances. Por que eu ainda defendo o Python como uma escolha muito viável para quem está começando? Quando você olha os projetos onde Python está envolvido, eles são muito impactantes, eles são muito relevantes. As empresas o YouTube, o Netflix, todo mundo que está fazendo alguma coisa muito legal, muito maneira, SpaceX, a NASA, tem muitos projetos em Python. Se você vai nos repositórios da NASA, tem muita coisa em Python, mas muita coisa mesmo. Então, é um lance de aposta, né? Eu costumo falar isso que é um pouco de corrida do ouro. Quem arrisca mais, ou seja, quem topa tentar pegar uma linguagem que não tem tanta vaga assim para júnior, pode colher uma recompensa maior se você apostar naquilo ali, se especializar naquilo ali e for para cima daquilo ali. E os quentes hoje do mercado, de fato, apesar de eu não trabalhar nessas áreas, são Big Data, inteligência artificial, Data Science, essas coisas, o Python ele tem uma presença muito, muito grande. Então, se você topa apostar no Python como uma linguagem inicial, faz isso que o Fred falou. Esquece as outras, foca nisso e vai aqui, e vai aqui. E você vai conseguir sua vaga para júnior, eventualmente você vai. Mas, de fato, se você quer apostar, cara, eu preciso de começar a trabalhar rápido e eu quero uma barreira de entrada muito pequena para eu conseguir a minha primeira vaga como desenvolvedor júnior. De fato, JavaScript, Web e Java, o próprio Java mesmo, tem vaga pra cacete ainda rolando no mercado em Java. Então, é uma distinção que eu acho importante dar essa dica assim. Sim, você explicou bem. Tipo, tem muita vaga, muita concorrência. O outro não tem tanta vaga, a concorrência também é menor. Claro, se você se especializa, se destaca um pouquinho mais, se você procura passar da média ali do júnior que sabe Python, você vai se destacar. Mas é isso em qualquer coisa na vida. E é pesquisar, é testar. Eu diria, na verdade, no começo, eu tenho uma dica que contradiz um pouco o que eu acabei de falar, que é assim, eu acho que você tem que pegar, sei lá, 1 mês, 2, 3, não sei, para você só entender o que existe. Tipo, Python ou JavaScript? Cara, testa os dois. Dá uma olhada. Brinca, faz um tutorialzinho, faz um Hello World e tal. Dá uma olhada na documentação, vê a comunidade, assiste uns vídeos.
vê o JavaScript, vê o Java. Acho que primeiro você tem que abrir o leque, E depois fecha. Depois fecha. E por pouco tempo, tipo assim, poucos meses. Talvez, enfim, acho que poucos meses é aberto o suficiente para a pessoa decidir. 2, 3 meses ali para brincar, ver. Namora uns 3, 4. Depois e aí escolheu, casar. fecha e vai. E aí depois você olha para os lados. Eu mesmo na minha carreira inteira, por exemplo, eu foquei web. E aí era mais Java. Depois foquei mais JavaScript. E as linguagens que eu trabalhei diferentes disso foram oportunidades que surgiram e que eu peguei e abracei elas. Mas o que eu sempre foquei, JavaScript. Era isso que eu sempre focava. Fez muito bem. Chegou onde chegou. Parabéns. Cara, eu acho que a conversa é essa, né? Falamos pra caramba aqui. Eu acho que sim. Eu tô satisfeito com essa conversa. Me deu uns insights, como sempre. O cara não chega CEO à toa, gente. É outra mensagem. Espero que não. Você não chega CEO à toa. Obrigado, Fred. Obrigado mesmo. Valeu pela conversa. E algo mais pra finalizar? Acho que não. Acho que a dica é assista e reassista esse vídeo, porque às vezes você assiste ali e tal, mas, quero voltar naquela parte ali que eles comentaram tal coisa. E acho que o foco é o principal, aquele lance. Abre o leque, depois fecha e vai. Se precisar de qualquer ajuda, qualquer dica, vai ter meus contatos aqui, né? Contatos estarão aqui embaixo, com certeza. Pode chamar, mandar DM no Twitter, no Instagram, onde for, que precisar de ajuda aí, a gente tenta ajudar. Só lembra que o cara é CEO, né, gente? Não dá pra responder na hora que você manda mensagem. Seja pode paciente. demorar um pouquinho, mas eu respondo. É isso aí. Galera, obrigado. Não deixe de dar um like, uma comentada aí, fala o que você achou mais interessante. Fala se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer mais entrevistas como essa no canal. E te vejo na próxima. Valeus. Tchau! Fechou. Eu acho que a gente balançou pra caralho. Balançou pra caralho, certeza. Mas é isso, irmão. Improviso é isso. Ai, Fred. Não tá gravando? Não, tá sim. Tá 1h30 aqui, mas tá... Ué, que é isso? Não fala. Eu posso?